pode ser usado contra você em qualquer tribunal da vida, inclusive. Além disso, eu vou disponibilizar no AVA e vou exibir aqui para a gente o material, né? Eu vou primeiramente mostrar todas as abas que eu estou aberta, que são abas possíveis, né? Vai que eu tenho uma aba não possível aberta aqui, tá tudo certinho aqui. Nova janela, selecionar a janela, tela inteira para facilitar, permitir. Quando mudar, vocês me avisem, por favor, porque eu quero saber se todos estão tendo acesso. Acho que agora mudou, né? Pelo menos está aparecendo aqui, deve ter mudado. A tela mudou aí vai aparecer o AVA. Tranquilo? Todo mundo tá vendo o AVA aí? Sim. Beleza, então é o seguinte, eu vou falar direto, mas é importante a gente sempre lembrar. Leiam com atenção todas as informações que estão aqui, por mais repetitiva que seja, ela é importante para que você acompanhe não só a unidade, mas toda a disciplina, né? E aí eu quero colocar um acordo com vocês aqui, porque eu preciso definir um horário. A gente tem atendimento, né, via WhatsApp. Eu prefiro atender de tarde e de noite. E aí eu vou deixar com vocês aqui fechado o horário entre meio-dia e 8 da noite, nesse horário. Oi, Melissa. Entre meio-dia e 8 da noite, vocês estão com o WhatsApp, no caso, para mim, aberto. No caso, vocês podem entrar lá no WhatsApp, mandar mensagem. Eu vou colocar essa informação aqui para vocês depois. Mas de meio-dia a 8 da noite, qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre a disciplina, sobre a atividade, vocês podem entrar em contato comigo, que eu respondo sempre de pronto, né? No máximo 10, 15 minutos eu estou respondendo e estou dando feedback de vocês em relação à atividade. Então, preferencialmente pelo WhatsApp. Por quê? Isso foi acordado entre os professores, né? Tem aluno que tenta entrar em contato pelo e-mail, é muito mais difícil, porque o e-mail do IFA sempre tem mensagem, a gente tem que ficar abrindo várias, e às vezes demora para a gente estar com o e-mail aberto. Então, por WhatsApp, a gente consegue ter mais agilidade na hora de responder e dar o retorno para o aluno, tudo bem? Eu vou deixar essa informação nas unidades sempre, mas é importante vocês estarem cientes disso. Então, o roteiro basicamente guia, né, o processo de leitura, e aqui a gente tem uma unidade que está dividida em 3 partes, né? Ela é a mais extensa, talvez a terceira seja parecida com ela, porque trabalha Brasil Imperial. Então, essa unidade aqui, ela está dividida em Brasil Colonial, e tem materiais sobre a questão voltada para a população no Brasil colonial negra, a questão da economia, que eu vou abordar rapidamente aqui, no caso, o papel do negro no Brasil, e a questão, no terceiro ponto, as colônias de fora, né? Ou seja, que não são de Portugal, mas que eram da Espanha e de outras regiões da América. Então, é um conteúdo que requer muita atenção. Todo material que eu faço, eu medio a atividade que eu tenho com o material que eu crio, né, com outros materiais. Então, eu vou exibir agora, só para pincelar rapidamente, até porque o vídeo desse material está lá, só para a gente dar uma contextualizada, né, em relação à questão desse processo colonial. Deixa eu só passar aqui. Todos estão vendo tranquilamente aqui? Todos viram tranquilamente? Vou voltar para lá para ficar mais fácil. Beleza. Então, a gente tem aqui um material meu, né, autoria minha, eu mediando com questões audiovisuais, né, como está lá no ambiente virtual, mas aqui eu vou tentar ser mais sucinto, e a gente aborda alguns elementos da atividade, da unidade, para dar aquele geral, para que vocês, quando forem chegar lá, já tenham pelo menos uma base para não ficar solto, né. Então, a gente está tratando de um momento que é o período que vai lá de 1500 até 1822, né, que é quando o Brasil oficialmente era colônia de um país europeu, que é Portugal. Temos o microfone aberto aí, cuidado aí. Então, a gente vai tratar, pelo menos aqui, superficialmente, algumas questões do ponto de vista dessa sociedade, dessa organização social, né? Tem algum microfone aberto, pessoal. Eu estou ouvindo daqui. Aí estou ouvindo a televisão de alguém, eu acho. Então, Brasil colonial, bora lá. A questão da cana-de-açúcar, né, simbolizando a monocultura, a escravidão, que é a mão de obra dessa economia, e a questão da cristandade, né, uma sociedade baseada em valores católicos, como sempre. Aqui a gente tem
muitas das imagens que aparecem aí são de autoria de um pintor francês chamado Debré. Debré, Jean-Baptiste Debré. Ele visitou o Brasil no começo do século XIX, né? Ele veio pago pelo governo brasileiro português da época e numa missão artística francesa. E ele andou por vários recantos do país. Não era muito comum na época o Brasil receber visitantes estrangeiros que passaram a descrever, né? Nessa época começa a surgir a figura que a gente chama de os viajantes, que vão deixar documentos históricos importantes, seja escrito ou visual, né, como essas pinturas, e dá uma ideia das características da sociedade da época. A própria primeira gravura que apareceu do Porto, lá do Rio, é uma gravura também do Debré, né? Aqui, acho que é uma imagem que define muito o Brasil até hoje, inclusive, né? A gente tem uma família branca, privilegiada, bem vestida à mesa, inclusive usando talheres, que era extremamente incomum para a época. No Brasil se comia com mão, o costume de comer com talher, ele entra pouco a pouco, e é um costume copiado dos europeus ricos, e nem todo mundo tinha acesso à prataria e a talheres. Ao redor da mesa temos a figura dos escravos, né? Uma escrava abanando com um abanador manual ali, e dois escravos na parte de trás do quadro, possivelmente os que serviam à mesa. E no chão tem duas crianças recebendo as migalhas, né, da mão aí da senhora. Então é um quadro que define muito essa sociedade. E, na realidade, define muito o próprio Brasil de hoje, né, que é um país absurdamente desigual. A economia naquele período, e ainda, se você observar, é muito forte ainda, é baseada na monocultura, né, que é o cultivo de um único produto. Quando o pessoal fala plantation ou monocultura, é sinônimo, é a mesma coisa, que é a agricultura baseada na produção de um único bem, né, ou açúcar, ou café. Então, é uma agricultura baseada na monocultura. Cultura, cultivo, né? Um cultivo. Latifúndio, que é grande propriedade, são fazendas gigantes, né? Grandes propriedades de terra. O Brasil é um país que a concentração de terra é muito forte na mão de poucas pessoas. E trabalho escravo, né? Inicialmente usa mão de obra indígena, e depois a mão de obra africana vai entrando e se tornando a principal mão de obra da época, né? Porque na época branco não tinha quantidade grande. Na ideia dos europeus da época, trabalho manual é coisa de pessoas inferiores, né? A nobreza pensava assim. Então, os brancos não faziam trabalho manual, só trabalho mental, digamos assim. O trabalho pesado era feito pelos pobres, que geralmente eram negros, mestiços, indígenas, pessoas que tiveram a sua força de trabalho capturada por esse sistema econômico da época. A religiosidade era oficial, mas tinha uma religiosidade popular, tinha poucos representantes da igreja aqui, então surgiu um tipo de fé católica bem diferente, que misturava muitas tradições africanas, indígenas, e criou uma igreja que é muito diferente da igreja europeia, inclusive, viu? E a gente tem aqui na colônia arranjos sociais diferentes do que tinha lá em Portugal. Então, em Portugal, uma população branca, etc. Aqui você vai ter uma série de relações sociais entre pessoas ricas, de cor ou não, casamentos não oficiais. Por exemplo, a igreja dizia que não podia casar índio com branco, branco com negro, mas extraoficialmente as pessoas tinham relações e acabavam gerando multidões de mestiços, né? É um país muito misturado. Apesar do racismo, esse racismo ele não impediu essa miscigenação, essa mistura, né, de casamentos, filhos bastardos, casamentos não oficiais, que é o que o pessoal chamava na época de os amancebados, né, os amásios ou amigos, né. Quando alguém falasse, na época, fulana é amiga de cicrano, não era porque era amiga em si, é porque ela está morando junto. O conceito de amizade, de amigo, é muito diferente do que a gente tem hoje. Amiga era aquela pessoa que estava junto de você, morando junto. Não usava a palavra casado, usava amigo. É interessante. Um traço desse período aí, no começo, principalmente, é a escravização indígena, né? Essa escravização continuou em maior ou menor escala durante toda a colonização, especialmente em regiões do meio do Brasil e do norte, onde a presença dos negros era muito pequena e era caro comprar escravos negros. Então, os brancos vão começar a capturar os índios para cada vez mais usá-los na mão de obra. Temos aqui uma pessoa na porta batendo, deixa eu abrir aqui. Então, os jesuítas, né, fizeram um trabalho muito forte de catequização, né, quando vieram para cá, especialmente no norte do país, criando aldeamentos, né, obrigando os índios a
a se tornarem católicos e aprender a língua portuguesa e a cultura do branco. E esse processo todo faz uma transformação muito forte no indígena, né? Para poder sobreviver, esses grupos indígenas fugiam, faziam guerra contra os portugueses, ou então simplesmente aceitavam a dominação em algum nível e faziam o que a gente chama de negociações, né? Eu te ofereço isso, você me dá isso. Então, eu trabalho para você, mas eu quero permanecer com a minha terra. Então, era muito comum esse tipo de relação, né? Porque eles estavam em situação de inferioridade numérica, porque estavam começando a morrer, inferioridade técnica, porque não tinha acesso, por exemplo, às armas de fogo. Só, por exemplo, um grupo indígena começou a usar o cavalo, né, que foram os Guaicurus, lá no Mato Grosso, onde hoje é Mato Grosso do Sul. Os indígenas não conheciam cavalos nem arma de fogo. Então, a gente tem uma situação para esse grupo muito precária. E se você observar, até hoje, a gente está vivenciando um processo de invasão de terra indígena, porque é uma tradição do Brasil, invadir terra de índio e matar índio. Você vê aqui em Rondônia, garimpeiro invadindo terra indígena. Você vê Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, índio sendo morto por fazendeiro. Então, é uma continuidade desse processo todo que começa na colônia. Hoje, numa escala menor, porque as terras quase todas foram invadidas pelos brancos, né? Lembrando que a gente mora em terra que não era da gente, né? A gente invadiu a América do Sul e os índios já estavam aqui. Então, quem estava primeiro tem o dono da casa, é o dono da casa. Então, imagina que você está na sua casa, alguém chega e invade, ainda fala que você está errado. É basicamente isso que foi feito com o indígena ao longo da história. E até hoje se faz. Então, mesmo em terras que o Estado reconhece como demarcada hoje, tem gente que invade na cara de pau e dizendo que tem que invadir mesmo. Infelizmente, a gente tem um país que não preza por esses povos, né? E é uma coisa histórica no Brasil. Em relação às pessoas africanas negras, esse slide está com um problema, vai passar muito rápido. Elas vieram para cá, trazidas à força da África, né? Tá vendo? Tá passando rápido. E aí elas foram trazidas à força, né? Como o próprio trecho do filme Amistad, que está lá, numa viagem longa, em capturas violentas e no processo de transformação deles em mercadoria. A escravidão já existia na África, não do jeito que ela veio para o Brasil, era uma escravização em muito menor escala, feita por diversos povos lá. Os europeus começaram a utilizar a rivalidade entre os vários grupos negros, né, tribos, etc. E a partir disso você vê, inclusive nessa gravura, escravos presos, né, por pessoas negras, né. Chegando aqui no Brasil, ao longo dos séculos, esses indivíduos começam a resistir a uma série de ações, né, feitas pelo mundo português em relação ao seu próprio corpo, né? Então, eles vão sofrer castigos físicos, mas também vão praticar resistências à escravidão, né? Então, eles resistiam fisicamente a essa escravidão que dominava o corpo deles e a cabeça deles, né? Porque eles eram tirados da terra deles, da cultura deles, misturado com outras pessoas de outros povos, porque lembrando o seguinte, nem todo africano é igual, são grupos diferentes, milhares de línguas, culturas diferentes. Então, todo mundo foi misturado no mesmo barco, literalmente. Aí vem para cá, e aí começa essas outras relações. Então, aprender outras línguas, abandonar a sua religião, porque era proibido eles mostrar a sua religião em público, eram perseguidos. A igreja dizia que era coisa do demônio. A própria igreja dizia que o negro não tinha alma, por isso que podia ser escravizado. Então, a gente tem... só um lembrete, eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês estão colocando aí, porque a tela está aberta aqui para mim. Então, só quando eu parar aqui que eu vou ler, a gente tira as dúvidas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, espera um pouquinho, a gente já tá terminando aqui, a gente vai comentar e vai passar por outras questões aqui. Então, esses sujeitos, né, eles acabavam resistindo, né, a esse formato de dominação completo, né. E aí, nessa imagem também do Debré, a gente vê um escravo que está sendo castigado com o que chama-se de ferros, né, no pescoço, e esse elemento aí para tapar a boca dele. Se infere que esse instrumento era utilizado ou para um escravo que falava demais, ou comia demais, ou bebia demais, e aí ele saía, geralmente assim, durante dias, sem poder tirar isso da cara, da dificuldade que ele tinha para comer. Praticamente ele não comia. Beber água até que poderia pelos furinhos que tem aí nessa máscara, né? Então, ele saía assim à rua para poder fazer as atividades que era obrigado a fazer como escravo, né? Então, certamente um escravo que estava com isso no corpo era um escravo que resistia à própria dominação da escravidão, né?
Então tinha a figura dos Capitães do Mato, e eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, eu volto para cá em um minuto. Deixa eu ver aqui. Tem um filme chamado... Era pra ter colocado antes. Mas... Quanto Vale é por Quilo. Ele tem várias cenas que relacionam a escravidão no passado e a influência dela na sociedade brasileira, né? Eu vou exibir uma cena desse filme, e aí, eu só quero primeiro testar se todos estão vendo. Alguém pode abrir o microfone e falar se apareceu para vocês aí, tranquilamente? Sim. O som Sim, tá... apareceu. Sim. O som tá bom? Sim. Sim, beleza. Tá bom. É uma cena curta do filme, 3 minutos. Mostra como é que um capitão do mato agia, né, no período colonial imperial, né? É claro que é um filme, mas esse filme foi baseado em relatos e documentos escritos, né? Então é um filme que trabalha com a história. Tá baixa a qualidade da imagem. Pegar escravos fugidos era um ofício da época. Não era um ofício nobre, mas por ajudar a manter a lei e a propriedade, trazia uma nobreza própria. Ninguém se metia a tal trabalho por graça ou estudo. A pobreza, a necessidade de um acréscimo de dinheiro, em alguns casos um gosto de servir ao poder, davam impulso aos homens que se sentiam bastante fortes para tentar pôr ordem à desordem. Esses árbitros geralmente eram colocados nas câmaras das cidades, né? Para as pessoas fazerem esse trabalho aí. Essa é a outra que vai ser presa, a Arminda, que aparece na imagem lá. Os caçadores eram serviços terceirizados, trabalhadores autônomos, e tinham glória nisso. O ordenado variava conforme a idade, habilidade ou força física da presa, pois tratava-se de um precioso investimento do cliente. E o melhor, a recompensa era paga no ato da entrega. Ela tá grávida, essa escrava. Vamos entrar. Vamos entrar. Ela começa a sangrar, né, por conta da... fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. A escravidão é tão... Eu pensei num palavrão aqui, mas eu não vou falar esse palavrão não, mas imagine qual seria. A escravidão era tão que ela fazia com que até ex-escravos libertos ou pessoas mestiças fizessem esse trabalho sujo de ser o capitão do mato, né? Então era muito comum pessoas de cor, enfim, negras ou mestiças, também serem capitão do mato. Isso é muito bizarro. Essa daqui é a cena da abertura do filme, que mostra um pouco alguns instrumentos, né, de tortura dos escravos, né? A gente vê a imagem lá do escravo com o instrumento de fechar a boca, mas aqui aparece a folha de Flandres, que é um instrumento maior. Esse filme tem um lado, infelizmente, isso foi tudo realidade, né? Isso é muito bizarro. Essa é a abertura do filme, são só 2 minutos.
máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. Dessa forma, ficam extintos 2 pecados. A sobriedade e a honestidade estão assim garantidas. Quero me acabar. O tronco é indicado contra a fuga de escravos reincidentes. Para colocar o escravo no tronco, abre-se suas 2 metades, colocando nos buracos o pescoço e os pulsos. O tronco estimula o espírito de humildade e subserviência, forçando a imobilidade e impedindo o escravo de depender-se de moscas ou mesmo de satisfazer suas necessidades fisiológicas. É interessante que a sociedade brasileira ela é extremamente autoritária, e esse autoritarismo, a gente tem no Brasil uma sede muito grande pela violência. As pessoas são muito violentas. Quando eu falo violenta, todo mundo é violento. As pessoas elas preferem a resolução dos problemas pela violência, pela força física. E isso é uma herança da escravidão também, tendo em vista que o modo como esses escravos eram tratados, e o filme usa documentos históricos e utiliza textos da época, por isso a narração aí fala que o tronco serve para isso, etc e tal, porque esses eram textos que circulavam na época, ensinando como as pessoas deviam tratar os seus escravos, na base da violência e do autoritarismo. Primeiro que o escravo não era gente, era propriedade, né? Então ele era tratado como uma coisa, literalmente, era coisa. E aí, por isso que tem esses capitães do mato para capturar os escravos, ou tinham, né? Porque eles funcionavam ali como um recuperador de patrimônio. Então, o cara comprava um escravo, ele fugia, ele tinha uma perda de patrimônio. Então, a sociedade brasileira ela é construída nesse processo de fogo e sangue, né? Matar indígena para roubar suas terras, usar a mão de obra escrava para poder ficar rico. Então, não é à toa que o país tem tantos problemas, e é exatamente a espinha dorsal desses problemas está exatamente na questão da escravidão, que afetava indígenas e principalmente negros, e foi o elemento que construiu o país. Então, a economia girava em torno do latifúndio, da monocultura e do trabalho escravo. Então, aí a gente vai dizer, tem gente que fala que é mimimi de cota, que é mimimi de questão de racismo. Não é mimimi, é porque isso é um problema. A gente não pode tapar os olhos para o problema, a gente tem que resolver. Durante séculos, a gente vivenciou essas questões, né, em relação à escravidão. Para ter uma ideia, o Estado brasileiro só reconheceu, de fato, a escravidão como um problema em 1995, quando fez as primeiras políticas para tentar minimizar os impactos da escravidão na população mais pobre. Então, é muito complicado o modo como o Brasil lida muito com esse passado aí. A gente tem milhões de pessoas que morreram como escravas, e a gente, por exemplo, a gente se compadece muito mais quando passa um filme sobre o nazismo e a morte dos judeus nos campos de concentração, do que lembrar exatamente das mortes dos negros, dos navios negreiros, quando vinham para cá comprados como carga para serem escravizados aqui. E morreu muito mais negro no oceano, ou morto durante o dia a dia da escravidão, do que foi morto, por exemplo, judeus pelos campos de concentração. A gente tem que chorar pelas mortes dos dois igual, e não dizer, é judeu, a gente tem que chorar, não, é negro, a gente não pode chorar. Então, a relação que a gente tem com esse passado da gente, de escravidão, a gente quer, é como se a gente quisesse, fazer vistas grossas, não aconteceu aqui. Tem gente que fala que a escravidão foi um detalhe, é complicado demais. Então, como historiador, acho que o meu papel sempre é enfatizar a importância da gente entender a escravidão, que é da colônia, é da base do Brasil, para a gente poder fazer a leitura do Brasil de hoje. Observe que muitas coisas que a gente vivencia hoje, racismo, a matança de negros pela violência, a questão da invasão de terra indígena, a questão da destruição do meio ambiente, é uma herança direta desse modelo de sociedade que nasceu aqui na colônia.
somos herdeiros disso aqui. O Brasil é feito disso aqui. Então, esses escravos faziam várias formas de resistir, né? Eles fugiam, compravam a própria liberdade, usavam a violência. Tem muitos relatos de escravos que matavam seus senhores para fugir. Então, o escravo ou escravizado não aceitava a situação da escravidão de modo silencioso. Ele resistia, passivo, ele resistia. Ele era um sujeito que, no dia a dia, ele tentava quebrar a escravidão por dentro, né? Então, tem muitos relatos históricos que mostram essa questão. E, no caso, a gente tem os quilombos, né? Que eram instâncias de fuga que recebiam esses escravos fugidos e que surgiram em várias regiões do país, inclusive aqui perto em Rondônia, lá na divisa com o Mato Grosso. É uma região que tinha muitos quilombos. O mais conhecido foi o quilombo do Cateretê, né? Que foi governado pela Teresa Benguela, que foi uma região de mineração, que acolheu escravos fugidos, índios, que também não tinham conseguido mais resistir à invasão dos portugueses e europeus e dos bandeirantes paulistas. Então, há todo um histórico de resistência, né? Ou seja, da mesma forma que tinha violência, também tinha resistência contra a escravidão. E nesse dia a dia, esses escravos vivenciavam, por exemplo, olhem para essa imagem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aí é escravo e quem não é? Os que Aqui tá carregando. Fala uma pessoa por vez. Primeiras damas. Ah, tá. Pra mim são aquele que tá carregando as frutas, né? Quem mais? Quem foi que falou além disso? Carregando as frutas? Beleza. Quem mais? Mais alguém? É os que estão com as vestimentas mais simples, né? Porque os patrões estão vestidos com umas coisas mais elaboradas. Alguém mais quer opinar? Eu não tô conseguindo ler, então né, tem que abrir o microfone mesmo, que eu não tenho como ler agora, porque eu tô com a tela toda ocupada pelo slide. Eu vou comentar, porque a gente tem pouco tempo, né? Aqui a gente tem na imagem, todo escravo, para detectar que era escravo, ele era obrigado a não usar calçado. Então, na imagem, nesse recorte desse quadro do Debré, a gente tem uma escrava na escada, na porta de uma taberna ou de uma quitanda. A que está subindo o degrau, ela tem calçado, é uma mulher livre. O cara que está carregando as frutas, ele é escravo, não é nem tanto pelas vestes, mas é pelo falta de calçado. E dessas duas aqui que estão bem vestidas, uma é livre e a outra é liberta. Então, a gente tem o definidor visual, né, era que ele não deveria usar calçados. Inclusive, uma das primeiras coisas que um escravo fazia, quando ganhava liberdade, ou pela compra, ou porque o senhor quis libertar ele, que era muito difícil, mas tinha casos, ele comprava um calçado para definir. Além de andar com a alforria na mão, no bolso direto, né, porque ele podia ser preso caso não comprovasse que era solto, ele tinha que ele mostrava isso com os seus pés, né. Interessante, no período lá da escravidão, o cara podia ser livre pelo seu senhor, só que ele era obrigado a meio que cumprir um período de serviços, e muitas vezes o senhor podia até revogar a alforria. Então, mesmo livre, entre aspas, ele ainda continuava com a relação próxima com o senhor que ele tinha servido, que era a propriedade dele. Então, mas a imagem também mostra que muitos desses ex-escravos, eles conseguiam, de alguma maneira, conseguir uma vida razoável, livres, né? Mas sofriam certamente com racismo, né? E mostra que, inclusive, as roupas deles eram bem diferentes do que a gente está acostumado a ver nas novelas e filmes. E detalhe, na imagem que vai mostrar mais adiante, muitas vezes os senhores vestiam os escravos em público com as suas roupas para mostrar que aquela família era rica, né? Então, ainda tem esse detalhe. Mas observa que é uma roupa colorida, né? Mostrando a origem deles, etc., e mostrando que não é somente aquela visão maltrapilha, né? Mas, obviamente, que a origem dessas roupas é muito mais da relação que eles tinham com os senhores do que propriamente ter muito poder financeiro. Aqui, novamente, aqui todos são escravos, né? A gente observa pelos pés. Essa imagem aí, possivelmente, é Rio de Janeiro também, né? E aí você tem um escravo mais velho, que também era muito raro, o escravo chegar a uma idade tão avançada, né? A média de vida de 45, 50 anos. Certamente esse escravo que está tocando berimbau aí era bem mais velho do que isso. Ele está cercado de outros escravos, né? Mulheres e homens que são
escravos de ganho, possivelmente, que são escravos urbanos de famílias médias ou de classe baixa, que tinham escravos para ganhar, comprar, vender coisas para eles, e no final do dia entregar o dinheiro da venda, doces, produtos, carregamentos de peso, frutas, serviços de modo geral. Esse escravo ia lá, fazia as coisas, vendia, fazia o serviço, e no final do dia entregava o dinheiro para o seu dono. Era basicamente essa relação que existia. Você vê aí mulheres vendendo frutas, né, lá, um homem com a fruta na cabeça, água, um feixe de alguma coisa lá atrás, e a roupa deles indica que pelo menos 2 pessoas eram escravos muçulmanos. Esse que está aqui, acho que a tela está passando com a setinha, esse daqui e esse daqui. A gente tem a ideia de achar que os escravos eram tudo batuqueiro, né, de ritmos e de religiões africanas, como a gente, candomblé, etc e tal. Mas nem sempre. Uma grande parte dos escravos que vieram para o Brasil eram muçulmanos, falavam árabe, escreviam em árabe. Então, a ideia de que o escravo era somente do batuque também está errado. Geralmente, eles podiam também ser muçulmanos, principalmente na Bahia. Então, eles andavam com essas roupas muçulmanas mesmo na rua, coloridas, alguns com aquele chapéuzinho mais arredondado e tal. Então, tem esses detalhes que também a gente tem que levar em conta, essa diversidade de culturas que existia dentro da população negra, que era muito diversificada, de diversas áreas da África, né? Aqui não é do Debré, de outro artista, acho que é do Rugenda, se eu não me engano. É uma família que está saindo da igreja. Aí você tem toda a organização, né, uma família patriarcal clássica, né? O homem na frente, as mulheres depois dele, e lá atrás tem os escravos. A família está bem vestida, dia de domingo, né? Era um local de momento de sair de casa, mostrar poder. As crianças vestidas como adultos, porque a ideia de criança, como a gente conhece, não existia na época. Essa ideia de criança, adolescente, é uma criação do século XIX. Até antes disso, já começou a andar, já é quase um adulto. Então, tratava a criança, né, ou a adolescente como adulto. Tanto é que era muito comum casar meninas com 12, 11 anos. Não era incomum você ter esse tipo de coisa. Muitas vezes com homens bem mais velhos que elas, né? Tem relatos de meninas de 11, 12 anos que casaram com um cara que já estava na terceira mulher, o cara tinha 60 anos. Porque as mulheres viviam muito menos que os homens. Por ter mais partos, e partos difíceis, muitas mulheres morriam muito cedo, né? Tipo, tinha 7, 8, 10 filhos, e aí morriam. E a mortandade de criança era muito alta também. Porque você não tinha todo o cuidado que tem hoje, né? Então, as famílias tinham muitos filhos para permanecer vivas, né? Então, era muito comum as mulheres morrerem de parto ou de consequência dele. E os caras se casarem várias e várias vezes. E também não era muito incomum encontrar meninas de 12, 13, 14 anos já casadas, grávidas e mães de 2, 3 filhos. Então, era um mundo totalmente diferente do nosso. A gente tem lá atrás os escravos, né? Um escravo menor, que aí possivelmente é uma menina, né? Tá de vestido. Mas é que ela tem a gênero neutro, não sei dizer, enfim. Então é menine. A gente tem um menine, que eu não sei se é menina ou menina, mas tá ali com um cachorrinho, né, no colo. No meio, uma ama de leite, que as senhoras brancas não amamentavam. Elas davam o bebê para ser criado e alimentado pela escrava. Então era muito comum você alugar ou você passar essas amas de leite de um lugar para o outro, né? Elas faziam um trabalho de criar os filhos das senhoras brancas. E lá atrás um escravo com a sombrinha, possivelmente, para segurar quando precisasse por conta do sol, da chuva. Então essa é uma típica família rica, né, do Brasil colonial. É o que a gente chama de família patriarcal, né? Patriarcal, a gente vai ver por quê, né? Esse senhor que está aí é um sociólogo muito conhecido, né? Quer dizer, de vocês não sei se mas da universidade ele chamado Gilberto Freire. Ele é muito citado, né, até hoje como o maior sociólogo do Brasil, né? Também trabalhou com história, antropologia, e é um cara que é lido dentro e fora do Brasil, inclusive. Ele dizia sobre a família patriarcal o seguinte, né? A nossa verdadeira formação social se processa de 1532 em diante, que é quando Portugal começa, de fato, a invadir o Brasil, né? Até então, era muito pouca a presença portuguesa. Tendo a família rural ou semi-rural por unidade, quer através de gente casada vinda do reino, quer das famílias aqui constituídas pela união de colonos com mulheres caboclas ou com moças órfãs, ou mesmo à toa mandadas vir de Portugal pelos padres casamenteiros.
vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, família colonial. O casamento de branco aqui era muito difícil, né? Ou você vinha casado de Portugal, tinha que trazer uma mulher branca para cá, o que era, inclusive, muito caro e difícil. Inclusive, eu não ia mostrar, mas deixa eu ver se está para mostrar aqui. Tem um filme chamado Desmundo, que mostra exatamente esse processo de trazer as mulheres portuguesas para cá, para casar elas com os homens brancos, né, aqui na colônia. Eu vou mostrar um trecho, mas não vou mostrar inteiro porque é muito longo. Mostra um pouco isso. O filme tá em português da época, né? Então ele tem legenda, possivelmente, aqui nesse trecho. Então essas meninas do filme, eu vou tirar o som para poder explicar. Essas meninas foram trazidas de Portugal, né, para casar com homens da Vila de São Paulo. Então elas foram trazidas, foi pago pela Câmara para que as elites do lugar casassem. Então são meninas que foram criadas para serem mulheres e casadas, né, aprenderam em conventos de Portugal a cozinhar, a costurar, e aí ela tem um encontro que elas são dadas literalmente para os homens. Essa daqui você vai casar com ele, essa daqui com esse aqui. Então, aí ela chegada delas, elas tomam banho depois de meses de viagem, etc. E aí tem toda a preparação, né? Deixa eu ver se aparece a cena aqui. Ela tá explicando, essa daí a mulher explica para elas o que é e tal. E tem no dia seguinte, né, a cena que elas estão sentadas e elas vão conhecer os futuros maridos, né? Isso era muito comum na colônia, de comprar vindas de mulheres brancas para cá. O pobre marido, como sofrer um pudor de distante. Shembae, chukau meia voava. E tchau. Bonita não contar. Chaicoe. Cristiana. Ela está mostrando a relação dos colonos, né, com os indígenas próximos, negociações, né? E aí o padre chama elas para serem apresentadas e serem dadas para os homens do local, né, que é uma vila. Isso é dentro da igreja. Silêncio! Silêncio! Também baseado em documentos históricos. Parece surreal isso, mas acontecia. Deixa eu acelerar aqui para chegar na cena da indicação. Dona Tareia de Sandy. A menina, olha o tamanho dela. Ele dá um presente para ela, um dote, né? Graças, Senhor. Dona Gerarda Teixeira. Então todas vão casar com homens mais velhos que elas, basicamente. Tuxi. Ela disse. Graças. Só um adendo, esse português que está sendo falado aí é o português que possivelmente poderia ser falado na época, né? Deixa eu ver a cara de vocês aqui, se tem algum comentário. É o português que tá... Por isso que parece um pouco espanhol e tal. Português antigo. Piadas, o único neutro que eu conheço é o Jimmy Neutro. Nossa, tá bom, foi boa. Essa foi boa. Mas eu quero uma pergunta para as meninas. Meninas, vocês imaginam uma situação dessa de vocês não casarem com a pessoa que você escolheram, você ser imposta para casar com um homem que você nunca viu na vida? E pode ser um velho babão, por exemplo. Imagina, uma menina de 13 anos com um velho babão de 60. O que é que vocês respondem? O que é que vocês acham desse contexto aí? Uma loucura. Você imaginou que isso acontecia antes? Imagino, acredito sim. Mais alguém? Por favor, meninas. Óbvio que eu mataria ele. Aí, ó. Olha, no filme tem umas que se recusam a fazer isso, né? Inclusive a própria história do filme é uma delas se recusa, ela vai pegar o marido da outra mulher. Inclusive o filme está disponível todo no YouTube, chama-se Desmundo. É muito louco, porque você
Eu não consigo conceber ver uma criança fazendo isso, né? Mas imagina, a situação da mulher é muito precária, né? Não tem direito à escolha. E as não brancas, né, as indígenas, as escravas, elas eram estupradas pelos senhores. Então tem casos, né, relatados historicamente, que os senhores escolhiam algumas escravas que eles consideravam bonitas, tiravam ela da senzala e davam um quarto para ela na casa, para elas serem tipo a escrava sexual deles. Era muito comum isso. E aí nasciam filhos bastardos, né? Até filhos brancos nasciam. Então é interessante, tem casos de escravos brancos porque eram filhos de senhores com escravas. E aí, se o cara nascesse branco, a chance dele ser livre era muito rápido, muito maior. Agora, se ele nascesse negro, ele continuava escravo lá. Então, tem casos de senhores de escravo que tinham escravos que eram os próprios filhos dele. Isso que é mais bizarro. Então, é um mundo, assim, surreal, esse mundo colonial. Porque é um mundo violento, né? Que, na verdade, é muito a cara do Brasil. Uma nação violenta, e o Brasil ainda tem muito de colônia na cabeça e na modo de operar a economia e a sociedade. Quando a gente fala de Brasil colônia, a gente lembra muito da parte econômica, óbvio. E a gente fala da questão do açúcar, inclusive tem um vídeo lá, não vou estender aqui por conta disso, que explica muito melhor a importância desse produto, né, para a economia do lugar, né? Tanto é que, durante muito tempo, algumas regiões do que hoje é o Nordeste foram as mais ricas das Américas por conta da produção de açúcar, né, lá no Nordeste, no que hoje é o Nordeste, porque o Nordeste na época não existia. Então, o açúcar é uma da sociedade patriarcal, onde o latifúndio era a base da economia e a mão de obra escrava era utilizada no dia a dia. Aqui a gente tem um pouco relato, né, do dia a dia de uma mulher branca casada com um fazendeiro grande. Então, as matronas que chamam, né, mulheres brancas, portuguesas, geralmente, que vinham para cá para basicamente ser figura de prestígio e de poder do homem branco, né? Se ele pode trazer uma mulher branca, ele é rico. Essa é a cabeça da época. Então, essas mulheres viviam uma vida muito doméstica, né? Elas quase não saíam de casa, no máximo para ir à missa. Mas influenciavam as coisas de dentro de casa, né? A gente está vendo aí essa senhora, que ela está possivelmente costurando, ela está com a tesoura na mão, está costurando possivelmente. Tem uma menininha na frente dela fazendo a leitura do abecedário, e ao redor tem vários escravos pequenos, né? Geralmente, essas escravas que estão aqui do lado são as amas, né? Que acompanhavam a senhora, carregando a sombrinha, o peso das coisas, ajudando nas atividades. Ela escolhia uma ou outra escrava que ela achava melhor, colocava junto dela para ser essa serviçal dela mais próxima. E aí, aqui a gente tem uma outra possivelmente costurando, e essa aqui está trazendo água. E o detalhezinho do mico aqui em cima da espreguiçadeira. Mas tem relatos de mulheres que, quando o marido morria, por exemplo, ela assumia a influência da fazenda, das terras, né? E passavam a ter poder. Mas elas não eram, tipo, a regra, eram a exceção desse mundo todo, que era um mundo muito masculino. Por exemplo, tem relatos de pais que mataram os filhos por desobediência, relatos de pais que mataram as filhas porque elas não queriam casar com o cara que eles queriam que ela casasse. Então, era um mundo muito feito em cima da chibata e da morte, né? É muito bizarro isso. E era um mundo, paradoxalmente, muito religioso, né? A religiosidade era muito forte. A gente tem aqui as figuras do Barroco Mineiro, a igreja de Congonhas, e um dos profetas do Aleijadinho, que era um artista barroco da região das Minas Gerais. É uma religiosidade muito misturada, né? Então, a presença da Igreja Católica ela começa a se intensificar a partir de 1549, quando a Companhia de Jesus, né, que são jesuítas, vem para a colônia formar vilas e cidades, né? A primeira grande cidade que surge de um colégio jesuíta é São Paulo. Então, se vocês conhecem ou forem um dia a São Paulo, vão lá na região da Sé, descendo a ladeira lá, vocês vão deparar com o pátio com o colégio, com o pátio do colégio. A cidade de São Paulo nasceu ao redor daquela igreja que está lá no centro de São Paulo. Então, o local de nascimento foi criado pelos jesuítas, né? E, no Brasil, a Igreja Católica tinha uma relação muito forte com o governo, com o Estado, né? Então, os padres, eles ao mesmo tempo representavam a igreja e representavam o Estado português. Então, eles eram os olhos de Deus e os olhos do rei. Basicamente isso. E nas artes, né, essa influência fica muito nítida quando você vê que as principais obras arquitetônicas e artísticas do Brasil colonial são obras religiosas, né? As igrejas de Minas, as igrejas de Olinda, em Pernambuco, de Igaraçu, em Pernambuco, Salvador, que mais? Interior de São Paulo, né, no caso,
Iguape, cidades do litoral de São Paulo, São Vicente, Rio de Janeiro. Então, as principais construções coloniais do Brasil são alguns casarões do Estado, né, as câmaras, as cadeias, mas principalmente a arquitetura e a arte religiosa, como a gente está vendo aí, exemplificado pelo trabalho do Aleijadinho, lá em Congonhas, em Minas Gerais. E essas festividades, elas ainda permanecem, de certa forma. A gente tem o carnaval, apesar de ser uma festa profana, ela tem muita influência do catolicismo no formato de procissão. O formato das escolas de samba e dos blocos de rua imitam a procissão católica. Vocês pararam para pensar nisso já? Que ir para a rua com um estandarte na mão ou um cortejo é uma coisa da Igreja Católica, que foi copiado pelas tradições profanas. O carnaval é mais explícito a isso. Matias está usando dados móveis, não poderá participar. Ok, Amanda, beleza? Acho que Caio também deveria. Deixa eu ver. Mulher. Exato, Léo. Na época, a mulher, na verdade, ela não era cidadã e o negro ele não tinha nenhum tipo de direito. Eram mercadorias, né? Então, se parar para pensar que, por exemplo, formar para a escola de samba lembra uma procissão católica, ela imitava isso, né? Com todo o cortejo, tem estandarte, tem tudo. Então, o catolicismo influenciou muito a cultura popular, né? E aí está presente até hoje. Por exemplo, aqui a gente tem uma Irmandade do Bom Jesus, né, uma procissão com a menina vestida de anjinho. Aqui do lado é o Divino Espírito Santo, a bandeira do Divino. Alguém aqui é católico? Alguém aqui é católico? Está presente online aqui? Alguém aqui é católico praticante? Eu já vi a festa do Divino em Guajará, outra cidade. A festa do Divino acontece até hoje em vários lugares do Brasil, né? Tem a bandeira que fica na porta da casa das pessoas, tem um cortejo, né, que vai de casa em casa pedir ajuda. Já participaram dessa festa, quem é católico, do Divino? Eu. Sim. Não. Mas a maioria participou e em Guajará tem essa festa. Eu já vi a bandeira, inclusive, na porta de algumas casas. As pessoas vão de porta em porta pedir ajuda para o Divino, né, para doação. E é uma coisa antiquíssima no Brasil. Nessa imagem do século XIX mostra uma pessoa carregando a bandeira e passando de porta em porta pedindo ajuda para o Divino, né? Então, é uma sociedade muito religiosa. Mas, ao mesmo tempo que o pessoal é religioso, a religião, a parte sagrada, ela está muito junta da questão profana. Então, sempre tem uma grande festa católica, tinha uma grande festa profana. O carnaval é isso, né? O carnaval, aquela festa quase que uma orgia, 40 dias depois tem o quê? A Páscoa, todo mundo lá celebrando a igreja, tomando a ceia, levantando domingo de Ramos, o negócio lá. Então, sempre tem a relação entre o sagrado e profano. Festa de santo, tem a festa na igreja e ao redor da igreja tem um arraial. Sempre era assim. Não sei se aqui em Guajará, quer dizer, eu não estou em Guajará agora, estou em Porto Velho, né? Não sei se em Guajará tem arraial em Guajará, como tem em outros estados, tipo, tem o santo, aí tem ao redor da rua, tem a festa e tal. Alguém aqui sabe dizer? Ou participa? Ou... Sim, tem. Dá um exemplo aí, qual santo? E onde é que acontece? Qual bairro? Acho que é 10 de abril, lá na Catedral também. Você não sabe onde é que é, né? Todos os bairros, praticamente. A Catedral eu sei, que é aquela de Seringueira, né? Acontece ao redor, no pátio da igreja? Acontece. E aí dentro da igreja tem a missa, de fora tem parque de diversão, tem banda, tá, em todo lugar assim, né? Isso é tradição, isso na Europa não é muito comum, apesar de em Portugal a festa de reis deles e a festa dos santos de julho é muito forte. Por que vocês acham que a gente celebra a quadrilha de São João com quadrilha? É uma relação muito profunda entre profano e sagrado. Tem os 3 santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Eu não sei aqui, na minha região é dia de festa. É feriado dia 24, o povo faz fogueira, tem forró, tem comida de milho, e, tipo, o Nordeste todo para por conta desses 3 santos. É uma festa ao mesmo tempo religiosa e profana. Então isso é uma tradição que é colonial. Todas as nossas festas têm influência disso, né? Desse mundo colonial, ainda muito fortemente. Interior do Brasil, qual é o principal divertimento do Centro-Oeste? Rodeio. Rodeio, vaquejada, vem de quê? Da colônia. Nas regiões que tinha pecuária, tinha vaquejada, tinha o dominar o boi, né? Porque o rodeio é a imitação dos Estados Unidos, mas aqui tinha vaquejada, em toda a região.
cavalhada também. Então, tudo tem uma tradição colonial muito forte ainda no Brasil. Só passando aqui, porque o tempo é escasso. Essa imagem eu acho muito interessante, né? São escravos, menos a última, que estão levando filhos, meninas, para serem batizados por um padre que possivelmente era negro. Não se sabe quem era esse padre. Esse pintor, né, o Debré, fez essa imagem baseada na realidade, no dia a dia. Mas ninguém sabe quem esse padre foi, porque geralmente está anotado o nome dos párocos das igrejas. Então, se ele existiu, e ele deve ter existido, não se sabe qual o nome dele. Era uma pessoa negra e conseguiu ser padre. Ou, outra interpretação, que ele estava vestido com a roupa de uma irmandade negra, né? O que acontece? Tinham igrejas católicas específicas, templos católicos específicos para os negros. E tinham as irmandades negras que faziam festas, especialmente as irmandades do Rosário, dos Homens Pretos, que faziam festas para celebrar os santos, né? Pediam esmolas, faziam as festas, etc. e tal. E muitas vezes as roupas dessa irmandade eram roupas que imitavam roupas dos sacerdotes. Então essa imagem até hoje causa polêmica no meio de historiadores, porque alguns defendem que era um padre católico negro, que aí ele teria de alguma maneira conseguido ser ordenado lá em Portugal e veio para o Brasil, ou outros defendem não, ele não era padre, mas era de uma irmandade que fazia festa para os negros nas igrejas, e ele estava vestido imitando a roupa de um padre, mas ele na verdade ele não era. Mas a gente observa os pés dele, ele é um homem livre, né, porque ele está com sapato. E pode ter uma terceira interpretação, pode ser imaginação na cabeça do pintor também. Enfim, mas eu sou mais adepto que ele era um cara da irmandade religiosa. Então, aqui é uma cena de mulheres muito bem vestidas, escravas, com as suas filhas, possivelmente, levando elas para serem batizadas na igreja, possivelmente. Então, é um mundo muito complexo e muito... Ao mesmo tempo, tem coisas bonitas, mas tem coisas violentas. O Rafael falou que todos os bairros tem igreja católica, tem a festa, né? Pessoal, vamos lá. Perguntas sobre esse tema que a gente terminou agora, esse apanhado sobre sociedade colonial brasileira. Observações, perguntas, dúvidas estão postas à mesa aí para falar. Professor, Fala. Foi a religião que catequizou, foi o jesuíta, foi o cristianismo, né? O cristianismo, através das irmandades católicas, no caso, né, jesuítas, carmelitas, mercedários, mas principalmente jesuítas, que eram a principal irmandade religiosa que veio para a colônia. Inclusive, eu acho que eu coloquei isso lá, mas... tá, tem 2 vídeos para mostrar. Vou mostrar o último vídeo aqui, mas podem colocar as dúvidas aí, viu, pessoal? Mas eu mostrei isso lá. Isso está lá. Pode falar, pessoal. Quem tem mais dúvida, pergunta. Pode ser aqui no chat, pode ser o microfone aberto. Mas professor, se eles catequizaram os indígenas, por que não os negros? Porque a resposta é que eles não tinham alma? É isso? Então, essa é uma resposta mais, digamos assim, direta. Mas é assim, não era uma coisa geral na igreja que todos os padres acreditavam e diziam isso. Até porque a própria igreja incentivava os negros a serem católicos, porque ela proibia dos negros praticarem a sua religião e obrigava eles a aceitarem a religião cristã. Essa questão do não ter alma é exatamente uma fala de vários papas que diziam que, por não ter alma ou ter um espírito inferior, os negros podiam ser escravizados, enquanto que os indígenas, eles eram inocentes, no sentido de... Aí, eu vou responder a tua pergunta, Felipe. Aí sim, esses podiam ser catequizados e não escravizados. A igreja defendia que os índios não podiam ser escravizados, tinham que ser salvos, mas defendia que os negros poderiam ser. Fica uma coisa dúbia, mas por que não os dois? Porque, em algum momento, a força de trabalho talvez fosse mais importante do que a questão indígena, nesse sentido, né? Eles precisavam de ter gente para trabalhar. O Felipe perguntou, existem escravos brancos? Existiam diferenças deles para os negros? Felipe, essa ideia de escravo branco, ela tem uma resposta dupla. Primeiro, a escravidão ela existia em vários lugares do mundo ao longo da história, né? Então, existiam, por exemplo, em Roma, escravos todos eram brancos. Mas, no caso da África, antes da invasão europeia, trazer os escravos, pessoas escravizadas para o continente americano, a escravidão já existia lá, mas era diferente, era uma escravidão em menor escala, geralmente por dívidas ou por guerras, né? Que os muçulmanos escravizavam
a alguns povos na África. Os europeus entraram em contato com essa escravidão e passaram a usar ela como mercadoria. Então, o negócio de escravos gerou, por exemplo, na época, um dos homens mais ricos do mundo, que inclusive era português brasileiro, que agora não estou lembrando o nome dele, mas ele nasceu em Salvador e era de origem portuguesa. E ele foi o homem mais rico do mundo. E aí, na África, grande parte das pessoas eram negras. Quando vem para o Brasil, Felipe, aí vou responder a segunda parte da sua pergunta. Quando vem para o Brasil, com o processo de miscigenação, era muito comum, por exemplo, os brancos estuprarem índias ou tomarem elas como amantes ou esposas não oficiais e terem filhos com elas, nasciam mestiços de índio com branco, ou com escravas africanas, eles os escolhiam, estupravam mesmo, e nasciam crianças brancas. Há relatos históricos, documentos históricos que mostram que muitas vezes, quando a criança nascia branca, o pai dele, sabendo que era dele, o fazendeiro, levava ele para casa, a mulher dele criava esse filho como dele, mesmo sendo bastardo, e essa criança ganhava liberdade, e inclusive algumas delas até tinham direito à herança. Geralmente, quando esse escravo era mais negro, quanto mais negro ele fosse, menos chance de ser liberto ele era. Mas tem relatos, de fato, de pessoas brancas que continuaram escravas durante muito tempo na vida. Mas é interessante que o mundo, na época, via esse escravo branco com olhos mais, digamos, melhores do que os negros. Então, era muito mais fácil para o escravo mais claro ganhar liberdade do que para um escravo mais escuro. Então, responder a sua pergunta, Felipe? Inclusive, tem até uma novela baseada no livro, para você ter uma ideia de como a coisa é muito bizarra. O autor desse livro, ele escreveu A Escravizaura, né, que é o livro, que virou novela depois, várias versões, como uma forma de fazer os brancos se colocarem no lugar do negro. Então, quando vocês veem lá a história da Escravizaura, aquela história é mais para os brancos, ó. É uma escrava branca, ela sofre com a escravidão. É como se fosse para os brancos abrirem os olhos e verem a condição do negro como um todo. Deu para entender? Ele escreveu o livro lá no século XIX, né, 1870, se não me engano, como uma forma de chamar a atenção para a escravidão. Mas como é que ele fez isso? Ele colocou um branco no lugar do negro, né? Mas existiam escravos, sim, né? A Escravizaura, exatamente. Que é um livro do romantismo brasileiro, que virou novela pela Globo, depois pela Record. Inclusive, novelinha muito ruim, pelo amor de Deus. Todas as versões possíveis. É muito drama. Você liga a televisão, a lágrima começa a cair na televisão. É impressionante. Mas eles fazem... Ele fez de um jeito que como para o branco se enxergar no lugar do negro. Porque era um momento que estava começando a campanha abolicionista, né? A sociedade estava discutindo a questão da libertação do negro, né? A partir de 1850 começa a discussão sobre isso. A gente vai ver na terceira unidade sobre o Império. Mais dúvidas? Mais alguém? Além do Felipe e da Stephanie? Então, eu vou, para finalizar essa parte aqui, eu vou mostrar um vídeo para a gente ver como as consequências da escravidão elas estão presentes até hoje no Brasil. É um vídeo da revista super interessante que usa pesquisas. Alguém abriu o microfone para falar? Sou eu. Aluna Stephanie, eu vou ter que sair agora porque eu tenho outra webconferência com a professora de Sociologia, tá? Tem uma web com ela marcada às 3 horas, eu tenho que ir, professor. Vai ficar gravada. Ok, a aula foi ótima, tá bom? Tá, mas a gente ainda tá gravado, quando depois você termina lá, tá, beleza? Eu vou postar depois no aula. Tá. Tchau. Então, pessoal, as consequências aqui. Mas o que dá para afirmar é que deixa eu voltar pro começo, tá baixo. Sua vida. Não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras.
Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. O vídeo traz alguns dados baseados em pesquisas do próprio governo federal, mostrando... E aí as pessoas têm confusão. Mas automaticamente, porque ele é negro, ele vai não ter acesso? Sim, mas não apenas somente por isso. Porque no Brasil, a questão de classe social está muito ligada à questão racial. A chance de uma pessoa branca ser pobre é muito menor do que uma pessoa rica. Desculpa, ao contrário. A chance de uma pessoa branca ser pobre é muito menor do que uma pessoa negra. Então, você vai ver nas favelas do Brasil que a maior parte que está lá é de negros e mestiços, porque, historicamente, a gente tem uma separação e uma dificuldade de acesso para essa população. Então, no Brasil, a pobreza tem cor. É claro que tem brancos pobres, né? Eu mesmo sou um branco de origem pobre, né? Minha mãe era doméstica, meu pai era feirante. Agora, se eu olhar para meus colegas de escola na época que eu estudava, a maior parte deles era mestiço e negra. Isso em Pernambuco, que é um dos estados onde a população negra é mais presente, né? Especialmente no Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, a população negra é muito grande, Minas, etc. Aqui em Rondônia também tem, mas a população um pouco menor. Aqui tem uma presença muito grande de descendentes de indígenas, como toda a região norte tem. Então, a gente tem uma questão... Léo, pode colocar a pergunta. Que eu acho que era sobre um assunto de antes, mas eu respondo, assim mesmo. Eu vi só agora a sua fala aí. Então, nos países que a escravidão não aconteceu nos seus territórios, ela é bastante menor. Agora você tem uma comparação com os Estados Unidos, a maior potência do mundo, o país mais rico, com o maior arsenal militar, dos ricos é o país mais desigual. E o que teve lá em comum com o Brasil? A escravidão. Tanto é que, por exemplo, e isso inclusive até hoje você tem a questão desse movimento Black Lives Matter, não é à toa. Porque lá também teve escravidão, especialmente nos estados do sul, né? Flórida, Alabama, Tennessee, Connecticut, Geórgia do Norte, Geórgia do Norte, Geórgia do Sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, por aí vai. Então, né, naquela região do sul dos Estados Unidos, Texas também, a escravidão era presente, diferente da parte norte deles. Então, onde a escravidão estava presente, a desigualdade é ampla. Nos Estados Unidos, a população carcerária, a maior parte, ela de onde é? Latina e negra. Quem é que mais morre pela polícia nos Estados Unidos? Os negros. Quais são as populações mais pobres dos Estados Unidos? Os latinos e os negros. Então, onde teve escravidão, a questão é desigual. Porque isso não é só no Brasil. O Brasil talvez seja nos casos mais extremos. Mas se você olha para países da América Central, Nicarágua, El Salvador, na América do Sul, principalmente Equador e Colômbia, você vai ter uma população negra considerável, você vai ver
que são países onde a desigualdade dessa população é muito ampla. Só que você adiciona nesses países, além da questão negra, a questão indígena, né? Porque os indígenas também sofreram com isso. No caso do Brasil, os brancos resolveram o problema dos indígenas matando quase todos. Mas se você olha para a Bolívia do lado, a população quase toda é indígena, você vai ver quem é rico na Bolívia, quem é branco, quem é pobre, o indígena. Então, a gente tem, na América Latina, a pobreza tem cor. Ou ela é negra, ou ela é indígena. Ou no caso do Brasil, ela tem a mistura dos dois também, mas principalmente negra e mestiça, né? Responde a sua pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma questão a ser colocada? Mais alguém? É aquele momento que o professor senta no cantinho aqui do quarto, começa a chorar porque não tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Então, vamos começar a conversar aqui. A gente tem essa introdução da unidade, né? Lá vocês vão ver questões de cunho da ocupação territorial, da questão da ocupação econômica relacionadas. Vocês vão ver como, de modo geral, como também a colonização ocorreu em algumas partes das Américas. Então, essa aula ela serviu para introduzir, né? Eu sempre vou fazer isso durante as nossas unidades, de pegar o material, introduzir, e aí vocês vão caminhar sozinhos lá no AVA com o restante que está lá. Até porque não tem sentido eu fazer todo o material, colocar lá e dar ao mesmo tempo. A gente complementa as coisas, né? Encontro, vídeos, materiais de leitura e atividade. Então, à noite eu vou subir a atividade, por volta de 10 horas ela deve estar disponível já. Eu peço que vocês marquem cada módulo que vocês terminarem para ir passando de um para outro, para poder ir liberando, porque funciona assim. Não sei se todos os professores estão fazendo isso, mas eu estou fazendo. Eu acho que o de física também está fazendo isso. Então, é importante vocês marcarem para finalizar. Vejam até o final os vídeos, porque lá está tudo muito bem explicado e são curtos. E a gente vai liberar a atividade e já está marcado para a semana que vem um novo encontro no mesmo horário para começar a discutir o tutorial da outra aula. Outro informe repetido. Vocês têm de meio-dia até 8 da noite para tirar qualquer dúvida comigo em relação ao conteúdo ou outras questões. Nós vamos ter em cada unidade uma atividade, né? E aí, ao final, tudo é somado. Mas eu estou pensando em fazer, na última, uma avaliação, porque eu não gostei do resultado da biotecnologia, e eu quero fazer um pouco diferente com vocês. Mas aí, em tese, vamos ter 3 unidades com 3 atividades e uma última com atividade com valor maior. Mas isso eu vou decidir na penúltima semana. Aí eu converso com vocês. E ela seria feita num momento específico e tal. O índice de recuperação na segunda ano foi alto, viu? Teve uma turma que foi 12, na outra foi 10. Teve 3 reprovações, foi 4. Então, não recomendo que fiquem, porque aí não é garantido passar também. E quem passou no limite, ali, 65, 60 e tal. Deu para entender até aqui, pessoal, o que foi colocado? Tudo tranquilo? Em relação a prazos, em relação ao formato da unidade lá, em relação ao formato dos vídeos, eu quero depois feedback de vocês. Não vou perguntar hoje não, vou perguntar na semana que vem. Mas procurem lá se tem algum problema, tipo, o que pode melhorar, o que pode ser diferente. Me dão esse retorno, porque aí eu vou mudando, até porque eu posso reeditar os vídeos e postar de novo. E vocês me falam se tem alguma dificuldade em relação a eles também. Então, esse primeiro momento aqui é a aclimatação, e na semana que vem a gente já vai ter outras questões. Tudo bem? Tudo. Então, acho que já podemos dar por encerrado, né? Então, está marcado 2 da tarde o próximo encontro, atividade à noite hoje, qualquer dúvida, WhatsApp, até 10 da noite. Hoje, a gente pode passar um pouquinho, mas normalmente eu peço que mandem entre meio-dia e 10 horas. Então, um abraço para todos, vou me preparar para daqui a pouco, daqui a 15 minutos, daqui a um pouquinho tem outra aula, e a gente se encontra virtualmente. Apreciem lá a minha voz, a beleza vocal,
minha habilidade na fala, na edição de vídeo, praticamente o Steven Spielberg da história. Só que não. Eu vou começar a fazer vídeo com essa voz impostada desse jeito. Quase a ASMR. A ASMR. Você vai botar pra dormir. Boa tarde, pessoal. Vejo vocês semana que vem. Deixa eu parar de gravar aqui. Sim, eu vou fazer. Tu acha que eu vou fazer isso, Alan? Pelo amor de Deus.